Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu tenho 46 anos, eu vivi 39 anos dentro do sistema religioso. Então, eu fui criado desde pequeno dentro da religião católica. Minha mãe era frequentadora assídua, como diz Beata, né? Da igreja. Ela ia na igreja todo dia. Então, eu fui criado dentro da igreja desde que nasci. Acho que na primeira semana de vida eu já fui batizado. Aí eu ia quando criança com a minha mãe, né? Que ela ia direto, então eu ia junto com ela. Aí depois eu tive que fazer a primeira comunhão, fazer o catecismo, fazer a crisma. E eu era obrigado a fazer tudo isso. Mas como eu era criança, eu aceitava aquilo normal, como uma coisa normal. Aí depois na adolescência eu fiz a crisma também. Depois frequentei um grupo de jovens de coral da igreja, um grupo de oração no qual a gente ia nas casas das pessoas rezar, levar a imagem de Nossa Senhora, rezar terço, ler a Bíblia. Todo sábado a gente fazia isso. E então, na adolescência, depois de uma época da adolescência, eu não estava querendo muito ir, mas aí eu era obrigado pela minha mãe a ir. Às vezes acordava cedo, eu trabalhava, estudava. Minha mãe me chamava logo cedo para ir para missa, eu era obrigado a ir. Ou às vezes, quando eu não acordava cedo, eu era obrigado a ir na missa das 6, né, que eles falam, né? Mas eu tinha que ir, senão minha mãe ficava falando: você não foi na missa, você está errado. Então eu era obrigado. Então eu frequentei esse grupo de jovens e a religião ela me prejudicou muito, porque eu sofri muito bullying quando criança, na adolescência e até na fase adulta, porque quando eu sofria bullying na escola, eu falava com a minha mãe, né, o que estava acontecendo. Ela nunca tomou nenhuma atitude, ela só falava que Deus ia resolver para colocar na mão de Deus e pedir para Deus. E nunca resolveu, tanto quando criança, quanto adolescente, quanto adulto. Eu sempre esperando que Deus ia fazer alguma coisa, ia tirar aquela pessoa da minha vida, ia fazer alguma coisa para acabar com aqueles bullying, mas nunca resolveu. Mas mesmo assim eu continuei, né? Nunca questionei nada, porque eu fui criado que era proibido questionar Deus, né? Que é pecado. Então, a partir do momento que você pensa alguma coisa contra Deus, eu já procurava tirar da minha cabeça, porque eu achava que era pecado, conforme a igreja prega. Aí depois da adolescência eu casei tudo, aí parei um pouco de ir na igreja, mas eu sempre acreditei em Deus, rezava em casa, tudo. Frequentei outras religiões, foi um tempo no espiritismo, no qual eu achei bom no começo. Parece uma doutrina mais livre, mas depois que você começa a se aprofundar um pouco, percebe que é a mesma porcaria das outras, que eles falam que tem explicação para tudo, mas no final nunca tem explicação para nada. É tudo mistério, não pode ser revelado isso, os espíritos não podem falar o porquê daquilo. Aí no fim acaba sendo igual às outras. Aí depois eu frequentei uma igreja evangélica também durante os 2, 3 anos, no qual eu até achei interessante essa época que eu participava, apesar de não concordar com muitas coisas que era pregado dentro da igreja, que eu achava que eles pregavam só o que interessava, e a questão do dinheiro, dessa petição de dinheiro que é dízimo, oferta, é dinheiro para comprar isso, é dinheiro para comprar ventilador, para comprar cadeira, para comprar não sei o quê. E se você não der o dízimo, você não é abençoado. Então eu sempre fiquei com o pé atrás, apesar de frequentar uns 2, 3 anos. Aí depois eu me afastei também dessa igreja evangélica, parei de ir, mas eu fazia minhas orações em casa, ficava rezando em casa. E quando eu decidi para que eu precisaria procurar alguma igreja certa, eu falei, não, deve ter uma igreja certa. Aí eu voltei para o catolicismo, aquele catolicismo mais tradicional, no qual eu achava que tinha encontrado a verdadeira religião. Eu falei assim, essa religião que era certa, eu não sabia, agora encontrei de novo. Então aquilo me fez um certo alívio durante alguns meses.
E até eu entrava em grupos no Face para debater com evangélicos sobre religião. Eu tinha certeza que eu tinha encontrado a igreja verdadeira. Só que com o tempo a minha vida ela continuou na mesma, não mudou muita coisa. Começou a aparecer de novo alguns problemas que eu tinha e que a religião não estava conseguindo resolver. Às vezes até coisas simples não estavam sendo resolvidas. Mas eu estava seguindo, ia na igreja nessa época aí, acho que eu tinha 38 anos, ia na igreja umas 4 vezes por semana, todo domingo na missa, seguia tudo lá o que a igreja pedia. Aí um dia eu entrei num canal de ateu e conforme eu entrei nesse canal de ateu sem querer, eu não sei como que apareceu esse canal, deu um despertar assim, em mim. Eu falei, esse cara tá falando uma coisa verdadeira. Mas na hora eu fiquei meio assim, mas continuei, né, acreditando. Aí fui acompanhando alguns outros canais de ateus e aquilo foi me libertando. Aí eu fiquei até eu me tornar ateu mesmo uns 2 anos. Eu fui aos poucos deixando de acreditar nas igrejas, depois eu achava que a Bíblia estava certa, mas comecei a questionar a Bíblia também. Aí eu me tornei agnóstico, mas aí para mim se tornar ateu demorou uns 2 anos, mesmo vendo bastante vídeos de ateus. Eu ainda demorei uns 2 anos porque eu achava que se eu não fizesse minhas rezas ia acontecer alguma coisa comigo. Se eu saísse de casa sem rezar, eu ia tomar um tiro na cabeça, eu ia ficar doente, alguém ia morrer. É aquilo que a religião prega, né? O medo e a culpa e o medo que a religião ela prega na cabeça da gente. Então eu tinha muito medo no começo, mas aí aos poucos eu comecei a ver esses vídeos. Aí teve um dia que eu falei, eu vou sair de casa sem rezar. Saí com bastante medo. Eu falei, vai acontecer alguma coisa comigo. Aí eu saí um dia, não aconteceu nada. Saí outro dia, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, um ano. Aí eu vi que a minha vida não tinha acontecido nada de ruim. Eu acho que até melhorou muitos aspectos. Eu perdi um monte de culpa e medo que eu tinha por causa da religião. E isso me libertou. Em como diz, a verdade vos libertará, né? Então isso me libertou, mas é muito difícil, principalmente para uma pessoa que é criado desde pequeno, no qual ela sofre uma lavagem cerebral. Então é muito difícil sair. Eu nem eu sei como eu saí. Mas então eu queria deixar esse testemunho aí para vocês e se você tiver, não fica com medo, vai aos poucos, vai vendo os vídeos do ateus, vai aos pouquinhos se libertando, que você vai ver que você vai ser livre. Não tem coisa melhor do que você ser livre, ser responsável por sua vida, resolver as suas situações. Se você estiver sofrendo uma injustiça, não ficar esperando essa ajuda divina, você mesmo tomar as rédeas da sua vida, procurar resolver tudo, e com isso você vai ser bem mais feliz. Então, um abraço a todos, tamo junto.